E hoje eu quero falar sobre o Salmo 23. E eu queria muito que você entendesse o tema provocativo da mensagem de hoje. O Salmo 23 não é seu ainda. Eu estava estudando o Salmo 23 essa semana toda. E eu me deparei com pelo menos aí 1.300, 1.400 anos de estudo sobre esse salmo. Pelo menos os que estão escritos. E há muitas maneiras de você interpretar a palavra de Deus. Mas o Salmo 23 é um salmo que vem marcando a história da igreja, até porque os salmos são os livros, é o livro de canção da igreja. São as canções, na verdade é o inário originário da igreja. Canções de paixão, de espanto, de júbilo, né, de tristeza. É o livro mais poético da Bíblia. São canções de Deus para seu povo, que são cantadas há milênios. E dessas canções emanam poder, segurança, fé. E o maior compositor dos salmos é Davi. E Davi compôs 3 salmos seguidos, pelo menos como ele está em nossa Bíblia: o 22, o 23 e o 24. E Davi viveu a experiência de cada salmo. Cada salmo de Davi foi de Davi porque ele escreveu, mas é nosso porque Deus deu a Davi como profecia daquilo que iria acontecer e que está acontecendo no meio da igreja, amém? São salmos que revelam a experiência de Davi. Salmo 22, a tristeza. Salmo 23, a segurança. Salmo 24, o louvor, a efusão de ver o nosso Senhor retornando em glória pelos portais eternos. Mas como Lutero um dia pegou os salmos para estudar e ensinar, ele disse, exatamente com o Salmo 23, esse salmo ainda não é meu. Esse salmo precisa ser meu. Você já pegou um texto bíblico que diz assim, esse texto bíblico precisa ser meu? Eu preciso ter uma experiência com ele. Eu leio, mas eu não quero ler uma poesia, não, eu quero ler a palavra de Deus, que queima dentro de mim. Então o salmo, ele precisa ser seu. E a familiaridade com o salmo tira a profundidade dele. Diz assim na versão NVI, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Você percebe que são 3 atos nesse salmo. Primeiro, Davi está nas pastagens. Depois ele está no vale. E depois, ele está na mesa do rei. Então nós precisamos compreender. Porque nós estamos, né, a posição do salmo é digna de nota. Porque Davi sai do Salmo 22, que é um salmo de guerra. E ele entra no Salmo 23, que é um salmo que acalma o coração. Ou seja, após um período de grande luta, precisamos de um período de águas tranquilas. Quantos me entendem? Diga amém. É um salmo que nos ensina a viver em paz em tempos de guerra. Sem dúvida é uma canção que acalmou Davi e que tem acalmado o povo de Deus e a igreja. Agora muita gente imagina Davi como um pastorzinho, deixando uma árvore, né, debaixo de uma árvore, num céu estrelado, e ali escrevendo
uma música infantil, não. Aqui nós estamos falando de um homem no auge da sua maturidade. Depois de guerras, traições, dores, Davi aprendeu a olhar para as circunstâncias. E sobre a ótica de Deus, aprendeu a viver com elas. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Davi foi um homem que sofreu muito. Ele foi traído pelo seu rei. Ele foi traído pelo seu filho. Ele foi traído pelo seu conselheiro principal, Aitofel. Olha um bom nome para o seu filho aí, ó. Ele foi traído pelo povo que ele protegeu, os zifeus. Só que tudo o que Davi passou aponta. Tudo o que Davi escreveu para ele, na verdade, Deus estava escrevendo sobre Cristo. Jesus também foi traído por Judas com um beijo, por Pedro, seu irmão próximo, seu discípulo próximo, que o negou, pela multidão que escolheu Barrabás, por todos os seus discípulos no Getsêmani. Davi foi traído, mas o Salmo 23 já antecipa o pastor que foi ferido em nosso lugar. E por que isso importa? Porque Davi não escreve esse salmo somente para ele mesmo, ou no momento de prestígio. Não, ele escreve num momento de dor. Mas mesmo assim ele escreve. E ele diz: tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E aqui não é vingança, é confiança, não é ódio, é descanso. Então Davi aprendeu a ler o mundo a partir dos olhos da providência de Deus. Amém, meus irmãos? Então Davi viu águas tranquilas, pastos verdejantes, o lugar onde a alma dele é refrigerada. Sabe, a unção que cai sobre ele, mas ele também vê o vale da morte. Ele vê as veredas de justiça. O salmo é fruto de maturidade espiritual, não de ingenuidade infantil, emocional. E o salmo não é centrado em Davi ou na ovelha. O salmo é centrado no pastor. O salmo é sobre o pastor. O verdadeiro herói do salmo é o pastor. E aí a gente começa a entender que não é a mesa farta que consola, mas é quem preparou a mesa. Não é a festa que consola, mas aquele que fez a festa para o pródigo voltar. E aí a gente descobre que o vale da sombra da morte, ele termina na cruz, onde o nosso Senhor morre, onde o inimigo é vencido, onde a alma vive, e aonde sim o nosso cálice transborda com a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Então a gente tem maneiras de interpretar a Bíblia, e por interpretar a Bíblia errada, a gente perde Cristo nela. Por exemplo, deixa eu colocar um quadro comparativo para você aqui, ó. 4 maneiras que normalmente tem interpretado a Bíblia nos últimos talvez 20 anos. 4 interpretações, um quadro comparativo. Nós temos a interpretação teológica liberal, nós temos a teologia coach, nós temos a teologia da prosperidade e nós temos a teologia cristocêntrica. Na teologia liberal, o texto se submete à experiência humana e ela relativiza a sua autoridade através daquilo que eu penso. É o que eu acho. É a minha experiência com o texto. É o que eu penso. Na teologia coach, troca a cruz pela autoestima. Na teologia da prosperidade, nós interpretamos Deus como um mordomo espiritual que nos dá aquilo que nós colocamos no altar dele. Mas na teologia cristocêntrica, anuncia um pastor que sangrou por suas ovelhas. Percebe a diferença? Observa comigo aqui, ó. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta.
Na teologia liberal, o pastor é símbolo de segurança emocional. O foco é o bem-estar interior do leitor. Não, leia o Salmo que você vai ficar melhor. Na teologia coach, você é o protagonista. Deus é o seu mentor motivacional. Já já você sai do vale e arrebenta. Na teologia da prosperidade, nada vai te faltar. Bens, saúde, conforto, receba a bênção. Agora, na teologia cristocêntrica, Cristo é o pastor que deu sua vida. Ele é suficiente. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Na teologia liberal, paz interior como construção psicológica. O descanso é simbólico e individualizado. Na teologia coach, autogerenciamento emocional, pausa mental. Se controla, rapaz. Tem inteligência emocional. Na teologia da prosperidade, tempo de descanso, colheita e abundância material. Chegou, quem te viu na prova, agora vai ver você na bênção. Teologia cristocêntrica, pastos verdejantes, perdão, paz do perdão, descanso da alma justificada pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo de Nazaré, graça pura. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Teologia liberal, justiça como ética social. O nome de Deus se torna um princípio universal. Dá até para fazer agora a campanha. Na teologia coach, siga seus valores, seja autêntico. Estrada que todo mundo anda, é o lugar onde todo mundo chega. Teologia da prosperidade, Deus te guiará ao sucesso e reconhecimento. Te prepara, porque a vereda que Ele vai colocar para você, você vai deslanchar. Teologia cristocêntrica, justiça de Cristo imputada, caminho da cruz por amor do nome dEle. Mas vamos lá, versículo 4. Mesmo quando eu dar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Teologia liberal, o vale é símbolo do sofrimento humano, mas Deus é presença subjetiva e emocional. Você vai conseguir passar. Na teologia do coach, o vale é uma oportunidade de crescimento. Quanto mais você sofrer, quanto mais pisarem em você, mais você vai aparecer. É árvore que dá, como é que é? Árvore que leva pedrada é que dá fruto. Teologia cristocêntrica, Cristo recebeu o golpe da vara por mim, agora o seu cajado me consola. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Esse aqui é o que eles mais amam. Teologia liberal, imagem de justiça restaurativa e inclusão social diante da opressão. Teologia coach, prove seu valor. Vencer é a sua resposta aos seus inimigos. Vença calado, porque quando eles te verem, eles ficarão aos seus pés. Cresça mudo, mas um dia você vai sair e os seus inimigos olharão para você e se tornarão amigos. Mas na teologia da prosperidade Deus vai te exaltar e te honrar diante de quem te inveja. Siga, sai veneno. Mas eu não estou brincando. Eu estou falando, é isso que desvia a igreja de Cristo. É quando o homem está no centro. Mas se você preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos, à luz da cruz de Cristo, é a ceia do Cordeiro no campo da batalha, graça no meio do juízo. Quem está apanhando não somos nós, verdadeiramente é o Filho de Deus. Pode passar para mim. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O óleo, teologia liberal, e o cálice são expressões culturais de celebração. E tudo é subjetivo, é como você achar. Teologia coach, mente renovada, energia elevada. Né? Como é que é? Alta frequência. Né?
Na teologia da prosperidade, unção para reinar, abundância sem limites. Na teologia cristocêntrica, Espírito me cela, o cálice é o sangue, e é a alegria de Cristo que transborda dentro de mim. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Teologia liberal, virtudes que nascem do convívio humano e da ética relacional. Teologia coach, o universo devolve o bem que você faz. Lei da atração. Teologia da prosperidade, bênçãos e portas abertas vão te alcançar. É só você esperar, porque está chegando. Teologia cristocêntrica, misericórdia me persegue, porque Cristo me comprou pelo seu sangue naquela cruz. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Liberal, a casa do Senhor é metáfora para espiritualidade coletiva e paz interior. Teologia do coach, sua vida deixará um legado inspirador. Teologia da prosperidade, sua casa será estável e abençoada nesta vida. Teologia cristocêntrica, a casa é o próprio Cristo, a eternidade com Ele é o meu lar. Então, assim como a gente estuda o Salmo, é assim como a gente vai aprendê-lo. É por isso que eu estou dizendo que talvez o Salmo 23 ainda não é seu. Porque ele começa dizendo assim: o Yahvé é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sabe, quem está falando aqui é o rei de Israel, o homem mais poderoso dessa terra, no seu tempo. E ele tem a humildade de dizer: eu preciso ser uma ovelha, porque eu sou indefeso, eu sou dependente. A minha pergunta é: você tem essa humildade? Você tem essa humildade diante de Jesus? O rei Davi está dizendo que nada na vida terá valor se ele não fizer parte do rebanho de Deus. Mesmo porque esse versículo, ele não começa com uma promessa, ele começa com uma pessoa, o Senhor. Vírgula. Nada te faltará, mas a primeira coisa que você tem nesse versículo é uma pessoa. Sabe, Deus já havia sido revelado de muitas maneiras: rocha, escudo, fortaleza, fogo consumidor. Mas agora Davi chama ele de pastor. É uma metáfora que desce da guerra para o campo. É uma metáfora que deixa de ver Deus apenas como aquele trovão poderoso e passa a vê-lo como um pastor que cuida, um sussurro que nos dirige, que nos leva para um lugar. Quantos me entendem? Diga amém. Aqui se revela o senso do cuidado absoluto de Deus conosco. O Senhor é soberano, mas também é próximo. Ele é o rei dos exércitos, mas é o pastor da minha alma. Ele não apenas governa o universo, Ele me guia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, e essa metáfora, ela revela a fragilidade. Eu já vi rato ser super-herói, Mickey Mouse, mas nunca vi uma ovelha. Sabe por que a ovelha nunca é herói? Você nunca viu uma ovelha super forte? Porque ovelhas, naturalmente, são fracas, indefesas e dependentes. Ovelhas não sobrevivem por si mesmo. Vivem porque tem pastor. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, e talvez isso mexa com você, mas eu preciso que você entenda. Ovelhas são animais de propriedade. Ou seja, ovelhas não são selvagens. Ovelhas precisam de dono. Sabe, mas o que mais explode no meu coração nesse salmo não é a palavra pastor, é meu. Diga meu.
Sabe, a gente não está aqui diante de uma doutrina fria, mas de uma declaração pessoal. A gente aqui não está diante de um conceito teológico longe, distante. Não, mas nós estamos diante de um vínculo relacional vital. Deus aqui não é o Deus distante, é o Deus de perto. Aqui Davi não diz, o Senhor é o pastor do universo. Não, ele diz, ele é meu pastor. Sabe, ele governa as galáxias, mas ele governa a minha alma. O pastor sustenta todas as coisas, mas ele também me sustenta. Por isso eu te pergunto, esse salmo é seu? Porque antes de ser pastor, ele é o quê? Senhor. Ele é seu Senhor. Sendo o Senhor, ele é seu pastor. Você é ovelha. Você depende dele. É dele que vem o seu sustento. A palavra meu é um grito de fé verdadeira. Ela não pertence a um religioso. Ela pertence a quem foi redimido, a quem recebeu a graça da salvação de Jesus Cristo. Não é fruto de uma religião herdada, mas de uma redenção vivida hoje. Muitos de vocês, por serem filhos de pais cristãos, aprenderam o Salmo 23 decorado, como eu. Mas a minha pergunta, esse salmo é seu? Deixa eu te falar uma coisa, esse meu, o Senhor é meu pastor, esse meu custou sangue. Alguém aqui, meus irmãos? Não é possessão humana. Não fui eu que fiz dele meu pastor. Não, é adoção divina. O Cordeiro morreu para que o pecador pudesse dizer, meu pastor. Não fomos apenas salvos do inferno, fomos salvos para ele. Alguém aqui, irmão? Nós somos salvos para ele. Eu não sou retirado de um lugar para o outro, não. Eu sou retirado de lugar para uma pessoa. É por isso que o cristão, o salvo, ele pode dizer com alegria, temor e lágrimas: Deus, tu és meu. Meu Deus, meu Yahvé, meu Senhor, meu pastor. Sabe, Jesus não diz apenas eu conheço minhas ovelhas, não. Ele diz, ele dá a vida por suas ovelhas. A cruz foi o campo onde o pastor comprou suas ovelhas. Quantos estão aqui, meus irmãos? 1 Coríntios 6,20 diz que nós somos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Então ele é o nosso Yahvé. Ele é o nosso Senhor e ele é o nosso pastor. Vírgula. De nada terei falta. Aqui, você tem que entender que você não está distante. Você não está diante de um pastorzinho com um cajadinho na mão. Não, você está diante do Yahvé. O eu sou. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que sustenta todas as coisas pela força da sua palavra. Você está diante do nome que está acima de todo nome. Você está diante daquele que declara com a sua boca e o mundo responde o que ele declara. Então aqui você está diante de quem supre toda a necessidade da sua vida. Aqui temos uma alma de quem foi esvaziada de tudo, menos de Deus. Não é uma declaração de alguém cheio de coisas, mas é uma declaração de alguém cheio de Deus. Ah, como seria maravilhoso se Deus fizesse isso agora. Alguns de vocês estão com a cabeça voando agora, estão em outro lugar, sabe por quê? Porque vocês estão vazios de Deus, estamos vazios de Deus, porque quando nós estivermos cheios de Deus, nós só queremos Deus, nós não queremos perder uma oportunidade. Esse pode ser o culto da sua vida, e você não tira o olho de outras coisas, a sua mente está voando, sabe por quê? Você está vazio. Deixa eu te falar uma coisa, Davi não está dizendo que tem tudo o que quer, mas está dizendo que não sente falta do que não tem.
que não sente falta e que não precisa, porque ele tem um pastor. O próprio Davi, no Salmo 34, versículo 10, ele disse assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Presta atenção aqui, presta atenção. Leões, símbolo de força, autossuficiência. É a glória da carne, a glória da força, o topo da cadeia alimentar. Sabe, o mundo confia nos seus dentes, o mundo confia nas suas garras, mas Davi confia no pastor. Mesmo quando não tem resposta, não falta presença, ele confia no pastor. É como se Davi estivesse dizendo assim: tendo Deus, do que mais terei falta? Sabe, e deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, de verdade, meu coração aqui. Poucas coisas eu amo assim nesse mundo, de verdade. Eu não sou um homem que ama muitas coisas, não. Eu amo Jesus, eu amo minha família e eu amo essa igreja. Sabe, mas eu te falar uma coisa, às vezes nós aqui achamos que precisamos de algumas coisas tanto quanto um lenhador precisa de uma colher. Você acha que um lenhador precisa de uma colher? Pois é, alguns de nós achamos que estamos precisando de um monte de coisa que nunca precisamos. Deixa eu explicar para você. Tem coisas que o doente precisa e tem coisas que a doença precisa. Sabe, um doente precisa de descanso, apoio, alimento, remédio, gente do lado. Deus se importa com isso. Ele é pastor, cuida do corpo, da alma e do espírito. Mas às vezes tem coisa que a doença exige: mais controle, mais reconhecimento, mais respostas, mais dinheiro, mais prazer. Tem alguém me ouvindo aqui, meus irmãos? Nem tudo que a dor grita é cura. Vamos lá? Às vezes é vício disfarçado. Você sabia que tem saudade que é armadilha? Tem perda que é livramento? Irmãos, Deus é tão bom que tem vazio na sua vida que foi Deus que criou, abrindo espaço para que Jesus pudesse entrar. Deus é tão bom que Ele arranca algumas coisas da gente para ver se a gente, sem isso, consegue descobrir que isso não era o que a gente precisava, mas Deus. E deixa eu te falar uma coisa: com Jesus você vai parar de sentir falta do que não é para você. Vou repetir: com Jesus você vai parar de sentir falta do que não é para você. Sabe, tem coisa que a gente chama de necessidade, mas é pura teimosia e pecado. Tem porta que Deus fechou com suas mãos ensanguentadas, e você fica tentando arrombar ela com seu coração duro. Tem sonho que você alimenta que o próprio Cristo já o matou. Com Jesus você vai parar de idolatrar o que só te atrasa. Jesus sabe que você precisa de verdade, mesmo quando você ainda não entende. Vamos lá, gente. A minha pergunta: esse salmo é seu? Porque se esse salmo é seu, você tem Yahvé, o Senhor, e Ele é seu pastor. Você é ovelha, dependente, humilde. E tendo Ele, você não vai sentir falta de nada. Se o Senhor realmente é seu pastor, se o Senhor realmente é o nosso pastor, o que não temos é porque não precisamos. Vamos lá, gente. Aí a Bíblia diz, versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar. Deixa eu te contar uma coisa: a alma cansada não deita sem direção. A alma cansada não deita sem direção.
A ovelha, ela não encontra os pastos verdejantes. Ela é guiada pelo pastor até esses pastos. Quantos estão aqui? Diga amém. A nossa alma não escolhe onde parar. Alguém já teve essa experiência aqui? Tem alguém aqui que já teve essa experiência aqui, por favor? Ninguém. Tipo assim, você bota a cabeça no travesseiro, para, desliga, vamos lá, onde é que tem um botão? Alguém? Ninguém tem isso aqui? Ninguém? Só um ainda. Ninguém mais é doente não. Oh. Irmão, em nome de Jesus. O texto é claro, é Ele que nos leva a esse lugar. Ovelha nenhuma encontra pasto sozinho. Sabe, nós não somos espertos o bastante, não somos sensíveis o bastante, não somos fortes o bastante. Se o pastor não nos levar, nós nunca iremos descansar. E você sabe qual é o nome disso? O nome disso é só uma coisa, desse tamanho, que é imensa: graça. Graça de Deus. Graça não é Deus aplaudindo a nossa força, é Deus nos levantando na nossa fraqueza. A alma que é tocada pela graça, ela não se gaba, ela se ajoelha, sabe? Ela se ajoelha. Quando você vier, presta atenção, isso aqui é ensino milenar. Quando você ver alguém descansando em meio à tempestade, foi Deus, o pastor, que levou ele até aqueles pastos verdejantes. Não, vamos lá, gente. Vamos para o mundo real aqui. Tu já viu duas pessoas no mesmo lugar, na mesma circunstância, com os mesmos problemas, mas parece que elas estão em mundos diferentes? Quando já tiveram essa experiência? Ou você é doente, ou ela é louca. Só tem essas duas. Não, é que uma foi conduzida a pastos verdejantes, e você ainda está tentando encontrar lugar para sua alma agitada sozinho. Elas estão em dois lugares, mas elas estão em alturas diferentes. Não é sabedoria da ovelha, é misericórdia do pastor. Se hoje estamos longe dos pastos verdejantes, a pergunta aqui hoje é: quem nos guiou até aí? Se estamos com a alma perturbada, a pergunta é: quem nos guiou até aí? Porque Jesus não conduz a gente para um abismo, mas o pecado sim. A carne promete, mas entrega espinho. O mundo faz promessas para você, mas entrega escravidão. Só Jesus, o pastor, tem autoridade para te levar a pastos verdejantes. Presta atenção. Esse salmo pode não ser seu ainda, porque primeiro você precisa ser aquele que adora Yahvé, o Senhor. Depois você precisa se tornar humilde o suficiente para ser ovelha do pastor. E agora você precisa aprender a ouvir a voz dele para você chegar nos pastos verdejantes. Não é o problema desta igreja, desta, não sei das outras e não sei dos outros cultos. Vamos lá, vamos pegar o maior problema que tem aqui hoje, aqui ó. Everybody, todo mundo. Não é ansiedade, não é crise financeira, não é o diabo. O maior problema desta igreja é pecado não confessado, que nos arranca dos braços do pastor e nos leva para o deserto da desgraça. Esse é o ladrão silencioso que rouba a nossa paz, que seca a nossa alma, que endurece o nosso coração. Sabe, o pecado nos torna tão rebeldes que ele nos coloca contra a direção do pastor, nos cega para não ver o pastor e nos torna surdo para não ouvir a sua voz. Por isso que nós precisamos do Senhor, ser ovelhas para Ele ser o nosso pastor e ter ouvidos obedientes para ir a pastos verdejantes. Aí Ele nos conduz a águas tranquilas. O que são águas tranquilas? Águas tranquilas é lugar quieto, Deixa eu te dar uma noção do que são águas tranquilas. É cultura, no tempo de Davi, os pastores levarem as suas ovelhas para beber em dois lugares: nascentes, represas, açudes, ou em rios. Só que nos rios eles cavavam um pouco da lateral do rio, para que a água do rio empoçasse em algum lugar e ela parasse. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
Então, águas tranquilas é lugar de águas calmas. O que o texto está dizendo aqui é que o pastor te leva para um lugar onde você precisa de uma pausa. Sabe? Águas tranquilas, paradas, são como espelho, já viu? Alguém já percebeu? Água tranquila, antes de você bebê-la, você vê a si mesmo. Tem alguém aqui, meus irmãos? Tem alguém que está entendendo aqui? Então o pastor te leva para águas tranquilas para você ver quem você é. E então você, olhando quem você é, nesse lugar tranquilo, é o lugar onde a alma para de mentir. É onde o corpo para de fingir. E é onde o pecado para de se esconder. Águas tranquilas são espelhos da alma. É o pastor que nos conduz ao silêncio. E então nesse lugar sem barulho, abre espaço para ouvir a nossa vida barulhenta. E lá, nesse espelho da alma, você começa a ver orgulho, mágoas, desejos desordenados, teimosias disfarçadas de feridas. E ali você percebe o quanto você está descompassado com o pastor. Águas tranquilas é a graça de Deus que confronta com ternura. O mesmo pastor que te leva para o confronto quer te curar para te levar para a paz. Agora deixa eu te dizer, ele não grita, conduz. Ele não empurra, ele convida. No silêncio das águas tranquilas, a alma confessa. E quando a alma confessa, ela encontra alívio. Como eu queria que a gente obedecesse só isso hoje. Que a graça de Deus viesse sobre você. E você encontrasse um lugar de águas tranquilas para sua alma confessar. Ou como eu digo para os mais próximos, a gente precisa ter um lugar para vomitar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A gente precisa de um lugar onde a gente confia o nosso coração. Onde o coração da gente deixa de ser peludo. Sabe? E parece que tudo aqui é no mesmo fôlego. Pastos verdejantes, águas tranquilas e refrigera a minha alma. Eu tenho certeza, se fosse uma canção, era num fôlego só. Porque refrigerar a alma, é restabelecer a força. O Salmo 65, versículo 7 diz: Tu que acalmas o branido dos mares, o branido de suas ondas e o tumulto das nações. Irmão, deixa eu te falar aqui, aquele que faz o mar se acalmar não vai fazer a sua alma descansar? Vamos lá, igreja. Agora me ouça com ouvidos sábios. Assim, achei interessante. Minha esposa um dia ligou para mim e ela disse assim: bebê, é diesel ou gasolina? Eu já fiquei apavorado, né? Porque a pergunta era diesel ou gasolina, é se ela já tinha colocado o combustível. Porque ela estava na caminhonete e na cabeça dela o quê? Caminhonete, diesel. Aí eu falei, 80 litros de diesel lá dentro. Aí ela falou, eu perguntei, você já colocou? Ela disse, não. Eu falei, é gasolina. Deixa eu te explicar uma coisa. Assim como não se pode colocar diesel num carro a gasolina, o homem nunca encontrará paz em outro lugar que não seja em Jesus. Pode encher a sua vida de um monte de coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai fundir o motor da tua alma na próxima esquina. Porque ela poderia ter enchido o tanque do meu carro, ele não passaria de alguns metros. É assim a nossa vida. E eu aviso primeiro os da igreja, daqui, é nós, esse negócio é pra gente. Quem não vive na presença de Deus está cansado. Quem aqui não teve uma experiência com o Espírito Santo está exausto.
Quem aqui não busca em Deus o refrigério da sua alma está morrendo lentamente com cara de crente. Quem ainda finge espiritualidade e não tem Yahvé como seu Senhor, não é ovelha do pastor Jesus Cristo de Nazaré. A sua alma está em decomposição com perfume gospel. Você é alguém que está sobrevivendo debaixo de trancos e barrancos. Não existe refrigério fora do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe refrigério fora do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe, o salmo no original hebraico, né? Essa expressão refrigera a minha alma. Significa assim, é uma palavra chamada shuv, que a melhor tradução para ela seria assim: traz minha alma de volta. Traz ela para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Restaura, reconduza. E como diz Richard Sable, Cristo não esmagará a cana quebrada. Para quem já está arrebentado, Cristo não faz isso. Ele sopra a vida onde há morte. Aí a Bíblia diz: guia-me nas veredas da justiça. Gente, vereda da justiça aqui é o caminho de Deus. Diga, vereda da justiça é o caminho de Deus. Então deixa eu te dizer logo aqui, o cajado que consola é o mesmo que fere o orgulho no caminho. Deus, vamos lá, de novo. Esse salmo é seu? Ele é Yahvé, o Senhor. Para ele ser seu pastor, você precisa ser ovelha. Para você ser ovelha, você precisa ouvir a voz dele. Quem ouve a voz dele, vai para pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele refrigera a alma. Mas agora ele te coloca onde? Na vereda da justiça. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não guia gente teimosa, mimada. Ele guia arrependidos. Ele não nos leva para onde nós queremos. Ele leva para onde nós precisamos ser santificados. E se preciso for, Ele nos quebra para isso. E aqui a gente tem um enorme problema agora. Enorme. O pastor não está tentando manter a tua imagem nas veredas da justiça. Vamos lá, vamos lá. Eu vou repetir. O pastor que está te conduzindo nas veredas da justiça, ele não está preocupado com a sua reputação. Vou explicar. Porque alguns querem direção sem humilhação. Querem restauração sem confissão. Querem paz, mas não querem a cruz. Sabe, é gente que faz seus pecados publicamente, mas não querem serem perdoados publicamente. Eu vou ser mais claro. Quer o perdão no privado, mas causou escândalo no público. Sabe, tem umas pessoas que dizem assim: pastor, preciso conversar com você urgente. Eu digo: pode vir, estou aqui na cafeteria. Não, pastor, precisa ser num lugar só a sós. E pastor, eu vou conversar com o senhor de verdade assim, mas ninguém pode saber, nem minha esposa, nem Deus, só o senhor. Sabe, tem gente que quer ser levantado em silêncio, mas caiu fazendo barulho. Tem alguém aqui, meus irmãos, por favor? Sabe, como essa mensagem não vai para a internet? Faz a merda em público e não quer que ninguém cheire, que ninguém veja. Sabe, estamos falando, veja bem, eu não estou falando de vergonhar ninguém, gente. Eu estou falando de testemunho, amém? Quem pecou em praça pública, que se levante no mesmo lugar e diga: pequei, fui alcançado, fui perdoado, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Pague o que deve. Pede perdão se mentiu. Pede perdão se fez o mal.
Irmão, isso aqui não é exposição não, isso aqui é arrependimento. Sabe, no caminho das veredas, a glória é para Ele, e não proteger o seu nome. Posso ouvir um amém, irmãos? Nas veredas da justiça, o pastor está preocupado com a glória dele e não o seu nome. E o pastor não negocia isso. Pastor, mas isso não é fácil. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Já percebeu o nome? Veredas de justiça. Tu sabe o que significa vereda? Vereda no original é um caminho percorrido por uma pessoa atrás da outra, ou por aquele caminho deixado pelas marcas das carroças. É estreito, irmão. O caminho cristão, ele é estreito. O pastor vai te guiar pelas veredas da justiça e não pelas highways da tua vontade. Não tem pista dupla quando o assunto é seguir o pastor. Esse salmo é seu? Porque a gente pensa que o pastor é aquele que deixa a gente fazer tudo. Não, é veredas de justiça, é caminho estreito, é decisão de obedecer a qualquer custo, a qualquer preço. Esse salmo é seu? Jesus disse que o caminho é estreito, irmãos. Largo é o caminho que leva à perdição. Mas eu não estou gostando. Irmão, não sei, muda de, sei lá, encontra outra religião. Faz budismo. No cristianismo é o seguinte: quer ser santo, confesse. Quer ser ovelha, se humilhe. Você não é Senhor. Você tem um Senhor. E por você ouvir a voz dele, ele se torna seu pastor. E por ele ser o seu pastor, ele te leva para os pastos verdejantes, para águas tranquilas, refrigera a sua alma. E agora ele começa a dizer ao seu ouvido: o caminho da justiça é esse. Mas me ouça com seus ouvidos inteligentes. Tudo que eu estou dizendo é muito duro, mas é a palavra de Deus. Mas aqueles que sabem o que eu vou dizer agora, testemunhem. A maior provisão da vida pessoal de alguém é discernimento espiritual. A maior provisão da vida de alguém é ouvir a voz de Deus. A maior provisão que um homem ou uma mulher pode ter é ouvir o Eterno falando no seu ouvido, é ouvir a voz do pastor guiando os seus caminhos, é esse megafone de Deus no seu ouvido, eliminando todas as outras vozes, filosofias vãs, cultura, costumes, e você ouvindo a voz do Eterno, a voz daquele que é sublime, que é excelente, que é santo, que te ama. Esse é o maior tesouro da vida de alguém, é ser guiado por Deus. Não adianta cérebro inteligente com ouvido surdo. Agora, e por que Deus quer nos guiar nesse caminho? Simples. Por amor do seu nome. Ele decidiu que seria assim. Não, deixa o amor de Deus derramar sobre sua vida agora, deixa. Deixa o amor de Deus vir sobre você agora. Eu não sei, meu amigo, o nível de perversão que vivemos. Eu não sei o nível de santidade que vivemos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa o amor de Deus descer sobre você agora. Pois por mais trabalho que a gente possa dar a Deus, Deus decidiu que ia cuidar de gente mimada, de gente rebelde, sabe? Ele disse que viria atrás. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa seu coração ser tomado por isso. Ele não vem atrás porque merecemos. Ele vem porque empenhou o nome dele nisso. Por amor do meu nome.
É como se Deus estivesse dizendo assim: em meu nome eu não vou desistir daqueles bodes selvagens. Em meu nome eu irei até eles, nem que seja até a cruz, nem que seja até o sacrifício final, vicário, substitutivo, expiador, nem que seja até que eles se tornem limpos como a neve. Sabe, Jesus não nos salvou porque a gente tinha potencial, é porque Ele, nós, nele, Efésios 1:5, estávamos predestinados a ser dele antes da fundação do mundo. O Cristo morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A cruz não é improviso, a decisão era eterna. Jesus não morreu por ovelhas exemplares, Ele morreu por gente mimada, suja, vagabunda, sabe? Mas Ele fez isso pelo nome dEle, e é por isso que podemos um dia chamá-lo de pastor. Nós não somos o centro da história. Na nossa narrativa sempre vai ter Deus. Na verdade, na narrativa de Deus sempre vai ter o homem. O pastor empenhou a vida sobre isso. E o último versículo que eu quero dizer hoje, porque não vai dar tempo, é o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Olha lá de novo. Olha aqui de novo, chegou de novo. Lá vem eles, dor, sofrimento e morte. Dor, sofrimento e morte. Chegou de novo. Não é se andarmos, é quando andarmos. É inevitável. É inevitável. Sabe, eu não sei de onde veio essa ideia que é possível viver sem dor. De onde veio? Não, quem teve essa ideia? Quem foi que espalhou isso pelo mundo? Quem foi? Não, quem foi o mentiroso? Deve ter sido Satanás. Somos a geração mais despreparada para o sofrimento que existiu em toda a história da humanidade. A gente acredita que a tecnologia, que a ciência, que a filosofia moderna, que o conforto, que os bens iria elevar a humanidade a uma êxtase de alegria perpétua. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: alcançar a alegria pelos seus próprios feitos, como disse alguém aí, é como uma mariposa tentar chegar na lua. Nunca será possível. E deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim agora aqui. Não queira enfrentar inimigos no vale. Sabe qual é o problema do vale? Você já viu algum atirador no vale? Onde é que o atirador fica? No mais alto lugar. Você já viu algum exército falar assim: vamos pelo vale para enfrentá-los? Não, vale é lugar de morte certa. Vale é um lugar baixo, com montes em ambos os lados. No vale somos presas fáceis. Mas onde é que está a esperança nesse versículo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde é que está a esperança? Tu estás comigo. Mas a minha pergunta é: Yahvé é seu Senhor? Você é humilde para se tornar pastor? Para que o pastor se torne, para que Jesus se torne o seu pastor e você seja ovelha? Você ouve a sua voz para Ele te conduzir para águas tranquilas, pastos verdejantes? Você ouve a voz dEle para que você caminhe pelas veredas da justiça? Porque quando chegar no vale da sombra da morte, se nada disso aconteceu, você está lá sozinho. A minha pergunta: esse salmo é seu? Porque se você chega no vale da sombra da morte, com Cristo, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo vai olhar para você e vai dizer assim: eu te vejo do outro lado.
Porque Ele entrou no pior de todos os vales. Ele sofreu a maior de todas as angústias. Ele venceu a maior de todas as vitórias. Sabe, vamos sair da teoria e entrar na prática. Eu desafio o mundo a criar alguma coisa que nos dê alegria no vale da sombra da morte. Eu desafio o mundo. Eu estou agora no almoço com você e acabo fazendo o pix mais alto que você já imaginou na sua vida. Você não sabe nem contar aquele valor. Então você tem um êxtase de alegria. Você começa a pensar em todas as coisas que você vai fazer com aqueles bilhões que caiu na sua conta. Mas de repente eu te digo no final do almoço, só tem um problema. Quando você passar por aquela porta, você vai enfrentar o vale da morte. Acabou, meu irmão. Acabou a alegria. Acabou tudo. Logo toda alegria se esvai. Toda riqueza perde o brilho. Não existe um produto que esse mundo possa criar que dê alegria ou satisfaça o homem no vale da sombra da morte. E é nesse ponto que o evangelho brilha como o sol. Porque o vale não é sinal de abandono, é prova de que ele está presente. Deixa eu te explicar uma coisa bem aqui. O que eu vou falar agora não é só a minha experiência ou de alguns aqui. É a experiência milenar dos que seguem Cristo. Existem medidas e manifestações da presença de Deus que só podem ser encontradas no vale da sombra da morte. Existem medidas da manifestação de Deus que a gente só encontra quando a gente está arrebentado. Deixa eu te explicar uma coisa. No vale você pode conhecer doutrina, você pode decorar versículos. No vale você pode cantar os hinos antigos, os novos, sabe? Mas há uma profundidade da presença de Deus que só é revelada lá no vale, onde nada mais vive, onde tudo morre, sabe? Os sonhos, a força, a estrutura, a autossuficiência, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. No vale você não ouve sobre Deus, no vale você ouve Deus. No vale você não ouve ensino, no vale você tem encontro. Sabe, no monte a gente dança, no vale a gente se ajoelha. No monte a gente celebra, mas no vale a gente é gente. Geme, chora. Mas é no vale que a voz do pastor fica nítida. E a coisa mais linda que eu aprendi nesse salmo, até agora, é que no vale, oh verdade linda, Deus não manda um anjo, Ele manda Jesus. Ele manda o pastor. Sabe, na versão ARA, pode subir aqui para me ajudar, Eric. Na versão ARA, diz assim, na NVI, diz assim, vale... Bota para mim a NVI aí, por favor, aí que eu esqueci. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum. Bota na ARA aí, por favor. Isso, obrigado, na RA. Ainda que eu ande pelo vale vale de quê? Sombra da morte. Às vezes algumas vezes as coisas estão na cara e a gente não sabe. Essa é a versão mais próxima do original hebraico. Como é que pode ter sombra? Hein, gente? A sombra deriva do quê? A morte fazendo sombra. O que está atrás da morte? A luz. Sabe por que tem sombra da morte no vale? É porque os olhos de fogo de Jesus estão lá, presentes.
Aquele que é a luz está lá. Não tem só morte lá. Tem a sombra da morte. E desculpa se isso é poético demais para você, mas eu não mandei deixar na Bíblia assim. Eu abraço essa palavra. E sabe, mesmo que eu esteja nessa circunstância, eu paro de olhar para o vale e para a morte. E olho para o quê? Para a sombra. Porque se tem sombra, tem luz atrás de mim. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é quando o salmo se torna seu. Isso é quando a sua alma satisfaz. Isso é quando a presença vem. Isso é quando o Espírito te enche. Se tem alguém aqui assim, adore a Jesus. Se tem alguém aqui que experimentou disso, erga sua voz e adore. Dê um aleluia onde você estiver. Manifeste, reaja a isso. Porque são nesses lugares mais escuros que a luz brilha como nunca. Que o amor e a graça de Jesus venha sobre você agora. O inefável, o inexplicável. Onde o cérebro não entende, onde o erudito não encontra resposta, mas a sua alma sabe disso. A sua alma sabe que é guiada pelo pastor. Alguns precisam ter uma experiência agora com o Espírito Santo, agora. Alguns precisam ter uma experiência com o Espírito Santo que nunca tiveram agora. Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, faz isso agora. Faz isso agora, faz isso agora, faz isso agora. Faz isso agora, faz isso agora. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Vamos, igreja, vamos, igreja. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Oh, Espírito Santo, O dom de Deus, o Messias. toca essa igreja agora. Toca essa igreja agora. Toca-nos, toca-nos, Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Abra a tua boca. Abra a tua boca e começa a pedir. Pão, peça a pedir pão, pão, pão e vinho. Pão é a sua palavra, vinho é o Espírito. Pão e vinho aqui neste lugar agora. Toca-nos, Jesus, toca-nos, Jesus. Sim, agora, toca-nos. Àqueles que esperam, dê a eles, Jesus. Aos apressados, aos inquietos, Senhor, tem misericórdia. Mas aqueles que estão esperando agora, Senhor, dê a eles. Dê a eles. Dê a eles agora, dê a eles agora. Toca, 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 Jesus, toca. Toca, doce Espírito de Deus. Toca, 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 toca. O deleite da presença, a plenitude da presença, o inexplicável da presença, a suficiência da presença, o perdão da presença, a santificação da presença. Toca, toca-nos, toca-nos. Aqui onde não tem mais frase, onde não tem mais exegese, onde não tem mais interpretação, apenas o teu sobrenatural, apenas o teu sobrenatural. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Em
outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu Vamos, falar. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois eu tenho sede. não quero mais. Eu tenho buscar. sede. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que os meus olhos enxergaram a ti, Senhor. Tu és Quem a minha alma esperou, Hey! a fonte da vida que me encontrou. Vamos, igreja, vamos, igreja. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Cante isso. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É, o salmo é sobre ele, mas ele precisa ser seu. Se ainda não é, ele precisa ser seu. O pastor está aqui, e o pastor só guia ovelhas que ele as lavou pelo sangue dele. Que Deus te dê isso nessa manhã. Que o dom de lágrimas venha sobre você. Porque as lágrimas mais alegres dessa vida serão nos vales mais escuros. Porque é nesse lugar onde Cristo brilha como o sol ao meio-dia. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém.